Podemos começar, tá bom, doutor Felipe? Só, Ok. então, bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Felipe. Primeiramente, quero justificar a ausência do presidente Mirocles aqui conosco. Ele está numa agenda no Ministério da Saúde, também cuidando aí das diversas pautas e das diversas agendas que a gente precisa evoluir com o Ministério, mas es- ainda tenta voltar para pegar um pouco do nosso CMB online. Quero agradecer a todos os hospitais que se inscreveram para estar conosco mais uma vez. A gente tem a honra e a alegria de receber o Ministério da Saúde conversando com a rede hospitalar filantrópica. E hoje a gente tem a satisfação de receber o Dr. Felipe Proenço de Oliveira, secretário de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde do Ministério da Saúde. O Dr. Felipe vai conversar conosco aqui sobre as últimas regulamentações que surgiram em torno da residência médica, do provimento de especialistas para atender ao programa Agora Tem Especialistas. Então, a gente sabe que a nossa rede, ela exerce uma contribuição muito importante na abertura de oportunidades de residência médica para todo o país. A gente tem uma capilaridade muito forte em grande parte das regiões do Brasil, né, Dr. Felipe? Nossos hospitais não só a missão de assistir a população brasileira através do SUS, mas de contribuir ativamente na formação desses profissionais médicos e não médicos também. Então, as notícias que você traz para a gente, elas são de relevância, de importância e estratégica para as nossas instituições. Então, por isso, cumpre-nos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua atenção para com o setor filantrópico de saúde e aceitar o convite de estarmos aqui levando e orientando os nossos hospitais na busca e na possibilidade de ampliar aí as residências médicas e a formação médica em nossos hospitais. Então, muito obrigado, doutor Felipe, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. A gente combinou de você fazer uma apresentação inicial e todos vocês poderão formalizar no chat as perguntas, as dúvidas que surgirem. Vamos procurar respondê-las no máximo que for possível, que o tempo permitir. A Mona Lisa está aqui no YouTube, ao meu lado, para coletar as perguntas de vocês e a gente ir longas. Doutor Felipe, a palavra está com você e muita gratidão por estar aqui conosco no CMB Online. Muito obrigado, Marcos, e desde já também agradecer toda a confiança, toda a parceria, e isso demonstra também uma perspectiva de um ótimo trabalho pela frente também, e, portanto, agradecer a CMB e essa oportunidade de conversarmos aqui no CMB online, assim como desejar uma boa tarde a todas, a todos, cumprimentar quem que está acompanhando e que vai interagir com a gente também nesse momento importante. Preparei uma apresentação mais focada na questão da residência médica e do provimento de especialistas dentro do escopo do Agora Tem Especialistas. Então, vou compartilhar aqui com vocês e dizer que isso representa uma parte do programa Agora Tem Especialistas. O ministro Padilha
apresentou recentemente. São 10 itens que constituem o programa Agora Tem Especialistas, e eu vou falar de uma dessas 10 dimensões, que é a dimensão de formação e provimento profissional. Portanto, imagino que ainda terão novos momentos para discutir essas outras dimensões, mas até pela minha inserção no Ministério, na área de gestão do trabalho e da educação na saúde, eu vou trazer esse referencial, e claro que o programa Agora Tem Especialistas acaba sendo bem mais abrangente nesse sentido. Então, vamos focar na residência médica e no provimento de especialistas. Primeiro, destacar o quanto há um cenário na situação dos médicos especialistas no país, que tem sido extensamente estudado, que é necessário partir de informações desse cenário para conseguir ter políticas públicas apropriadas para essa situação. E a publicação mais recente é uma publicação de um estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira e pela primeira vez com o Ministério da Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o estudo da demografia médica de 2025. E nesse estudo, uma série de informações, desde a graduação, desde a composição demográfica dos médicos, mas a gente fez um recorte desse dado da distribuição de especialistas no país. E o que a gente vê é que há uma distribuição desigual, isso não é característica específica do Brasil, mas que essa distribuição não é só desigual entre as regiões do país, como está aí evidenciado de que há uma menor proporção de especialistas por habitante no norte, no nordeste e em parte do centro-oeste, mas de que dentro das regiões de saúde, mesmo desses estados que têm uma melhor proporção de especialistas por habitante, tem uma desigualdade também que leva mesmo estados que estão destacados aí, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, a terem regiões de saúde dentro desses estados que também têm uma baixa proporção de especialistas. Isso tem relação com a própria questão da residência médica, então, onde há uma maior concentração de programas de residência médica, há uma tendência de maior disponibilidade também de especialistas, até porque o profissional que faz o curso de medicina e o programa de residência médica numa mesma localidade, ele tem 85% de chances de permanecer naquela localidade, mas também por um próprio cenário da necessidade de mais políticas públicas nessa área, e essa situação de que hoje 40% dos médicos são generalistas e 60% são especialistas. Esse percentual tem diminuído porque houve uma expansão, principalmente no período entre 18 e 22, que seria um período de moratória de curso de medicina. O que houve foi o contrário, houve uma expansão exacerbada de curso de medicina, fora do critério regulatório, e muitas vezes com aumento de vagas em cursos em localidades que já tinham uma proporção de vagas acima da média nacional. Então, essa é uma preocupação, e o estudo da demografia médica está disponível. Vocês vão ver que, inclusive, por cada especialidade tem um diagnóstico da situação, e assim como a gente tem partido de estudos como demografia médica, dizer que os levantamentos, as avaliações que a CMB tem feito nessa área também tem subsidiado os estudos do Ministério da Saúde em termos de necessidade de especialistas. E, portanto, pensar em especialistas é pensar na questão da formação de especialistas. Nós temos o entendimento de que o caminho padrão ouro para a formação de especialistas médicos no país é a residência médica. Entendemos que tem dois caminhos consagrados para reconhecer quem é especialista. Então, do ponto de vista da Lei 12.871, também a prova de título da Associação Médica Brasileira é um caminho reconhecido e consagrado para o reconhecimento do especialista, mas quando a gente fala de formação de especialistas, a gente está falando mais da própria residência médica, que tem esses grandes desafios. O desafio da baixa distribuição de programas nas regiões norte e nordeste do país. Nordeste, por exemplo, é uma região bastante populosa, mas só tem 18,5% dos programas de residência. A questão da necessidade de preceptoria e de estrutura. Então, entendemos que precisa de mais investimento de política pública
para a estrutura dos hospitais, para qualificar os preceptores também. Entendemos que é preciso aprimorar também a avaliação dos programas de residência médica, então tem avaliações para autorizar ou para recredenciar os programas, mas precisamos aprimorar a avaliação dos residentes, do desenvolvimento da residência e, portanto, entendemos também que é necessário olhar para localidades que têm demanda reprimida, que têm especialidade-chave, que teriam interesse de ter programa de residência e que a gente pode estar apoiando nesse processo. Aproveitar esse momento também para a gente dizer que está ciente das dificuldades de quem desenvolve programas de residência hoje em dia, e que, por exemplo, a questão que está bastante judicializada da moradia dos residentes é uma prioridade dessa gestão do Ministério da Saúde. A gente não tem medido esforços para buscar regulamentar essa questão, assim como a gente sabe que o reconhecimento do hospital que tem residência enquanto hospital de ensino é outro tema fundamental, é outro tema que está na prioridade, está na ordem do dia aqui do Ministério da Saúde, são temas que a gente tem trabalhado bastante e, claro, tem que entrar nesses desafios da residência no país. E o Demografia também demonstra esse panorama, por exemplo, em que em 2023, que é o último levantamento que eles têm com as informações do MEC, concluíram a graduação 32 mil médicos, mas só tiveram vagas de acesso direto na residência para 16 mil médicos. E não dá nem para dizer que foram para esses 32 mil, porque à medida que cada ano tem médicos que não conseguem ingressar na residência médica, esse número vai se acumulando. Então, tem pelo menos só a metade de vagas para quem conclui a graduação, mas a tendência é que seja menos ainda do que isso. Mas a preocupação de que não teve uma expansão, que tenha procurado acompanhar esse número de egressos da graduação nos últimos anos, aí é essa coluna que tem o gráfico com a coluna em azul e verde, onde a gente vê que a azul cresceu muito pouco antes de 2022, só passa a crescer mais marcadamente entre 23 e 24, quando voltam a ter editais do Pró-Residência. Essa coluna azul. A coluna verde é de residentes de outros anos, não é só de primeiro ano, então ainda tem repercussão de investimentos de anos anteriores, mas entendemos que um dos esforços para fortalecer a formação de especialistas, e agora tem especialistas, portanto, passa por apoiar a expansão da residência médica, de modo que o Ministério da Saúde já fez em alguns momentos essa expansão. Por exemplo, ali nas colunas em amarelo, entre os anos de 2013 e 2014, mais que dobrou o número de residentes de primeiro ano da residência médica financiados pelo Ministério da Saúde, passando em 2013 de 1.400 residentes para 6.100 residentes de primeiro ano financiados pelo Ministério da Saúde nesse período. Depois tem um período que até aumenta, mas no ano seguinte diminui. 2022 foi o primeiro ano que não teve edital do Pró-Residência, então a instituição que criou o programa de residência em 2022 para efetivar o ingresso nesse programa de residência teve que fazer com recurso próprio ou procurar financiamento junto ao Estado, por exemplo, e 2023 lançamos 2 editais do Ministério da Saúde para o Pró-Residência, tanto que há um acréscimo importante em 24 e 25. 24 novamente teve edital, então aumenta em 23 de 6.800 residentes do primeiro ano médicos com financiamento do Ministério para mais de 9 mil que estamos financiando agora no ano de 2025. Então, o Ministério da Saúde é o principal financiador de programas de residência, tem 3 bilhões de investimento ao somar os anos de 23 e 24, e uma parte desse investimento é representado por 9 mil residentes do primeiro ano que o Ministério da Saúde financia, mas quando soma com os demais anos de residência, a gente chega a mais de 20 mil médicos com bolsas financiadas pelo Ministério. E entendemos que esse é o caminho consagrado, esse caminho de investimento, mas para o qual, nos últimos anos, o Ministério da Saúde teve uma expansão de 1.000 bolsas, e agora entendemos que chegamos no momento e organizamos orçamento para isso, para expandir de 25 para 26, mais 3 mil novas bolsas para a residência médica, e a gente ainda vai fazer os anúncios para a residência multiprofissional. E a gente entende que essa é uma ação estruturante, é uma ação importante, mas que vai ter repercussão a médio e longo prazo, porque a criação de um novo programa esse ano
ela precisa que seja submetida até dia 10 de agosto no sistema do MEC o pedido do programa de residência, para que ele seja avaliado e, caso venha a ser aprovado, inicie em março de 2026, e a partir daí, os programas que têm um menor tempo de formação, a exemplo da medicina de família e comunidade, que é de 2 anos, vai ter os primeiros especialistas em 2028. Os demais programas de acesso direto, que a maioria são de 3 anos, vão ter os primeiros especialistas em 2029, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria. E se tiver um pré-requisito ou uma área de atuação, isso vai para 2030, 2031. Então, é um caminho fundamental de investimento, mas isso nos motivou a procurar um outro caminho de curto prazo também, mas não para modificar o caminho da residência. Um caminho para quem já é especialista, ou seja, concluiu a residência médica ou tem a prova de título aprovada e reconhecida pela Associação Médica Brasileira, e buscar prover esse especialista para o serviço. Então, vou detalhar um pouco mais essa ação de curto prazo, mas ela está com 500 vagas agora para esse ano de 2025, e como já é especialista, não precisa participar da residência, né, porque já participou, a gente consegue com que esses especialistas estejam em atividade em setembro agora desse ano, daqui a um pouco mais de 2 meses eles estejam em atividade. Então, a partir de agora, eu detalho um pouco mais as ações para residência e depois falo dessas 500 vagas de aprimoramento que são do Mais Médicos Especialistas. Primeiro, dizer que o edital para a Bolsa de Residências, esse ano, nós vamos apresentar pelo menos 2 novidades, né? Uma é de antecipar o seu lançamento, geralmente ele é mais próximo de novembro, dezembro, a gente vai lançar em setembro agora desse ano, então os programas têm as instituições têm até 10 de agosto para solicitar os programas de residência, e em setembro a gente já lança o edital para as bolsas de residência, com prioridade para a Amazônia Legal, Nordeste, e para aquelas regiões que têm especialistas abaixo da média nacional, e com uma novidade na comparação com os editais dos 2 últimos anos, porque em 23 e 24 o Ministério da Saúde lançou um edital que só financiava programas novos. A gente, sabendo, inclusive, que teve período que represou, que as próprias instituições filantrópicas fizeram um esforço para criar os programas de residência, mas não tiveram bolsas aprovadas pelo Pró-Residência, ou foram naquele ano que o Ministério da Saúde da época não lançou edital. A gente tem condição, com o edital de 2025 para 2026, de também financiar vagas, bolsas para vagas já existentes. Num movimento semelhante ao que foi feito em 2013, 2014, acho que teve uma mobilização importante das Santas Casas, no seguinte sentido: tem uma bolsa que é a Santa Casa que está financiando, mas ela tem interesse de expandir vagas de programa de residência, a gente tem condições de financiar as novas bolsas, assim como passar a financiar as vagas já existentes. Então, bolsas para programas existentes, desde que haja também um interesse de ampliação. E nós realizamos um edital para ouvir de instituições que ainda não têm programa de residência, que têm dúvida de como criar um programa de residência, teriam interesse e gostariam de ter suporte técnico para criar esse programa de residência, e recebemos uma grande demanda, foram 205 instituições que demonstraram interesse para 628 novos programas de residência médica e de residência multiprofissional. Além disso, toda essa preocupação que a gente tem com a qualidade dos programas de formação. Então, em breve vamos publicar um edital para enviar recursos para os estados apoiarem as comissões estaduais de residência médica, com incentivos que variam de 75 a 200 mil reais nesse ano de 2025, para apoiar as comissões estaduais de residência. Vamos lançar edital também para apoiar a preceptoria, e nós já vimos, por exemplo, que para algumas áreas isso tem um papel tanto de qualificar os programas existentes, quanto apoiar a expansão de novos programas. Então, já temos estudos mais avançados na área de anestesiologia, patologia e radioterapia, mas não são só essas especialidades que nós vamos apoiar no edital do Pró-Residência, essas são os que a gente já tem estudo para preceptoria,
ou estamos com cursos em aberto para formação de preceptores e vamos proporcionar mais cursos em 2026 também, de modo que são 3.000 vagas em cursos para a formação de preceptoria. Então, isso do ponto de vista da residência, entendemos que são condicionantes para enfrentar esses desafios, junto com o que estamos avançando nas discussões, por enquanto, internas ainda do governo de moradia, de certificação de hospitais de ensino, mas entendemos que são ações correlatas que certamente vão fortalecer essa formação de especialistas. E a segunda modalidade é a modalidade do provimento de especialista, ou seja, para quem já concluiu a formação, já passou pelo processo e adquiriu as competências para ser reconhecido enquanto especialistas, um modelo que a gente está considerando inédito para atenção especializada, que é o modelo do Mais Médicos Especialistas. Ou seja, é olhar para uma localidade, para um serviço, para um hospital, como a gente está conversando aqui da CMB, Hospital Vinculado à CMB, que até tem o serviço especializado, tem alguns especialistas naquela área, mas que deixa de ampliar mais ações ou de conseguir ter mais atendimentos exatamente pela falta de mais especialistas naquela área. Então, nós estamos com essa proposta de um programa de provimento de médicos especialistas em regiões que estão desassistidas, não são regiões de vazio assistencial, porque tem o serviço especializado, mas que poderiam otimizar a capacidade desse serviço especializado com mais profissionais, de modo que esse especialista possa vir a atuar num hospital que é uma referência para aquela região, numa policlínica, num ambulatório especializado dos serviços de vocês, e isso funciona de que modo? Então, a gente está no momento de chamada para os serviços apresentarem suas necessidades. Com base nisso, vamos alocar um especialista nesse serviço, como, por exemplo, um cirurgião geral que, ao longo da residência, já desenvolve a capacidade para executar uma videolaparoscopia, mas precisa desenvolver ainda mais esse procedimento. Então, a gente vai falar de um serviço, então, de uma Santa Casa, que tem a possibilidade de desenvolver esse tipo de cirurgia, em que o Ministério da Saúde vai fazer um edital para médicos especialistas nessa área, cirurgiões gerais, nesse caso, possam estar desenvolvendo esse procedimento no hospital filantrópico. De modo que a maior parte da carga horária dele é no hospital, que vocês apresentarem a demanda, mas também ele vai ter imersões presenciais, uma mentoria e um suporte de um hospital de excelência, de um hospital universitário, onde ele, por exemplo, vai ter um especialista com ainda mais experiência, que vai tirar dúvidas, vai orientar sobre esse procedimento, ou, inclusive, vai ter uma imersão presencial desse profissional, que está a maior parte do tempo no hospital vinculado à CMB, mas vai estar também em algum momento no hospital do PROAD, por exemplo. Então, é um caminho que a gente está buscando para aquele especialista que terminou a residência e que tenderia a ficar concentrado no mesmo lugar onde ele já fez a residência, mas que está precisando de um incentivo, de uma política pública para que ele procure um novo serviço. E a gente entende que, com isso, mais médicos especialistas, oferecendo uma bolsa de educação pelo trabalho, paga pelo Ministério da Saúde, de até R$10.000 por 20 horas, e para isso pesquisamos valores para atrair especialistas. Isso vai fazer com que nessas áreas de oncologia, de ginecologia, de cardiologia, cirurgia geral, anestesiologia e apoio diagnóstico, a gente possa estar, portanto, provendo especialistas para os serviços de vocês, com base no que a gente tem disponibilidade de vagas. Estamos começando um programa agora com 500 vagas, vamos receber os pedidos, né, as solicitações, e com isso vamos olhar onde tem maior tempo de espera, olhar onde tem mais necessidade de especialistas no país para distribuir. E de que forma isso está sendo executado? Pela parceria com esses serviços, que vão ter um papel de orientar esse aprimoramento. Estamos entendendo que essa formação é um aprimoramento, portanto, não substitui a residência, não substitui
a prova de título, é uma oferta de aprimoramento para quem já é especialistas, com esses hospitais que vão dar um suporte nesse aprimoramento, com imersão presencial, com acompanhamento pedagógico contínuo. Então, tanto os hospitais da rede EBSER quanto os hospitais do PROAD. E nós estamos exatamente num momento de adesão, numa etapa de adesão dos serviços. Então, o edital foi aberto no dia 10 de junho, nós iríamos fazer as inscrições até a próxima segunda-feira, dia 30, mas aí tivemos um período com feriados, mais feriados no Nordeste também por causa do período de São João. Muitos gestores, por exemplo, estavam no Congresso do Conasens, que mobilizou muitos gestores, muitas entidades e instituições. Então, avaliamos que era possível prorrogar o prazo de adesão até o dia 11 de julho, para que tenhamos o resultado da adesão dia 16 de julho. E de que forma se dá essa adesão? É uma adesão via o Estado. É o Estado que vai colocar as informações, a Secretaria de Estado da Saúde, que vai colocar as informações nesse sistema do Ministério da Saúde, que é o e-gestor. Mas as informações, então, dos hospitais conveniados, de uma avaliação bipartite também. Então, muitas localidades têm programado CIBs para as comissões intergestores bipartite, seja por reunião ou seja por ad referendo, de quais são esses serviços. E aí a gente estava conversando, né, Mário, de ter essa live hoje exatamente para que tenha esse processo de diálogo dos hospitais com os gestores municipais e estaduais, para que eles possam apresentar, então, essa adesão de um serviço que tem essa estrutura, por exemplo, para um ginecologista que vai desenvolver a colposcopia. Então, o ambulatório especializado tem essa estrutura e o anexo do edital ele detalha quais são qual é a estrutura necessária para os serviços receberem esses especialistas, mas a gente entende que essa mobilização é muito importante que a CMB está fazendo e acho que para isso que a gente vai estar aqui também tirando as dúvidas de como isso funcionaria, ela é fundamental. E a partir daí vai ter uma adesão desses serviços, uma oficialização dessa adesão através de um termo de compromisso e depois nós vamos lançar o edital para os médicos. Então, são esses os serviços que aderiram, são esses os serviços que nós temos condições de implantar as 500 vagas e vamos oferecer essas vagas para os médicos especialistas, que acho que vão ter uma série de incentivos para procurar o programa, né? Além da bolsa custeada pelo governo federal, que segue as prerrogativas que a gente tem já das bolsas de educação pelo trabalho. Então, esse médico vai ser segurado individual do INSS, mas vai receber uma bolsa líquida que não é contraprestação de serviços, né? Então, não tem abatimento do ponto de vista de imposto de renda, vai ter essa vinculação federal e vai ter uma possibilidade de realizar um aprimoramento. E até nisso é interessante dizer que o Agora Tem Especialistas, ele tem várias modalidades, algumas modalidades que, inclusive, são de contratação da equipe de especialistas para inserção no serviço, para um mutirão, para uma atividade assim, ou mesmo contratação de carretas para as localidades que são vazios assistenciais. Aqui a gente está falando de um serviço que tem estrutura, que não consegue utilizar toda essa estrutura por causa da falta desse especialista. Até já tem 2 especialistas na área, mas precisaria de mais, aonde, recebendo essa demanda, o Ministério da Saúde vai fazer o provimento desse profissional e vai fazer o pagamento desse profissional. Por causa do Mais Médicos na atenção primária, até nos perguntaram, mas tem alguma contrapartida de alimentação, de moradia? Que a gente previu, por causa de uma carga horária em torno de 20 horas, basicamente essa bolsa paga pelo Ministério da Saúde, e é o Ministério da Saúde também que está contratando as instituições que vão fazer o aprimoramento, e o investimento necessário para isso também vem por parte do Ministério da Saúde. Claro que o serviço vai precisar se programar, porque no momento que tem mais um profissional, isso leva também a mais ações, mas a gente entende que com o principal orçamento, que é o orçamento do pagamento
do especialista, a gente entende que esse é um programa atrativo para os serviços também, e ao olhar as vagas, a gente vai priorizar essas localidades que possuem um serviço especializado, mas que necessitam de mais profissionais para reduzir o tempo de espera. Então, metade de julho, o resultado do edital dos serviços para receber os especialistas. Ainda em julho, lançamos o edital para os médicos especialistas e, seguindo todas as etapas necessárias para isso, entendemos que em setembro já teremos esses profissionais em atuação. Então, para um primeiro momento de apresentação, é isso. Não quis estender muito exatamente para que a gente pudesse dialogar, ouvir dúvidas. Edital sempre traz muitas dúvidas. Eu sei também que tem programações, o Ministério da Saúde lançou essa semana, junto com o Ministério da Fazenda, a questão da compensação das dívidas, já lançou uma série de normativas quanto a isso, e ainda tem mais normativas a lançar. Então, tem algumas questões, maior parte, né, das questões estão na Secretaria de Atenção Especializada. Essa parte aqui de formação e provimento profissional a gente lançou conjuntamente, então imagino que vão ter outros momentos ainda para discutir esses outros aspectos do programa, mas a gente sabe também que residência e provimento de especialistas já trazem uma série de questões também. Então, agradecer inicialmente por essa oportunidade a gente estar conversando aqui no CMB online e já colocar à disposição para a gente dialogar sobre as dúvidas. Muito obrigado aqui por esse primeiro momento. Muito bom, Felipe. Eu estou vendo o presidente Mirocles aí está em deslocamento. Não sei se ele gostaria de fazer uma fala para o Felipe. E também estou vendo o Flaviano, vice-presidente, provavelmente está acompanhando a gente. Vocês querem falar um oi aí, Mirocles? Ok, Mário. Primeiro, eu só agradecer ao Felipe aí a oportunidade de levar às nossas santas casas, nossos hospitais filantrópicos, a oportunidade de participarmos, né, junto de uma ação do governo federal para dar a condição dos especializações de médicos, que é de muita importância para nossas instituições, principalmente para instituições menores. Felipe, em mais de 800 municípios, Felipe, nós somos a única Santa Casa, o único hospital filantrópico que presta serviço nessa região. Então, isso vai ser, com certeza, importante para nossas instituições. E quero agradecer aqui, dar uma boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Mário, eu quero que você continue, que estou indo ao aeroporto. Peço desculpa, Felipe, de não participar com você. Realmente é por questão de agenda, tá? Mas, repito, meu muito obrigado, Felipe. Um grande abraço. Felipe, obrigado, Mirocles. Boa viagem para ti. É, Antes de abrir as perguntas aqui, a gente já está com algumas. É, Você conseguiria me repetir para a gente fixar os prazos efetivamente, né? Então, a gente tem até agora, 11 de julho, o prazo para os serviços que desejam receber os especialistas cumprirem aí e atenderem as inscrições previstas no edital, certo? Então, esse é o prazo mais eminente que a gente tem, né? Isso, Mário, obrigado pela pergunta. Agradecer também, Mirocles. Acho que a intenção é essa mesmo, que a gente possa estar trabalhando conjuntamente nas políticas públicas e parabenizar pelo trabalho também da CMB nesse sentido. Então, até 11 de julho, e é uma adesão até 11 de julho, que ela vai ser no sistema, quem vai inserir as informações é Gestor. a Secretaria de Estado da Saúde, né? E a partir daí, a gente vai fazer uma análise dessas solicitações e dia 16 de julho a gente já tem o resultado preliminar. E com base nisso, a gente vai ter uma etapa ainda em julho também de adesão de termo de compromisso, ou seja, tem uma iniciativa do Ministério da Saúde, é conjunta, mas o serviço vai receber esse profissional. Então, eu preciso desse termo de compromisso que o serviço está ciente, está com condições de receber esse profissional, até para depois o Ministério poder desenvolver todas as etapas. E aí o outro prazo que eu acho que é mais interessante aí para Santas Casas, para os hospitais filantrópicos, é o de setembro, quando chega o profissional, né? Então,
é aprovado, tem o termo de compromisso, fica aquela expectativa para a gente seguir todas as etapas previstas legalmente, que a gente consegue é a chegada desse profissional na segunda quinzena de setembro. Tá. E para as 3.000 vagas de residência, as 3.000 novas vagas de residentes, a previsão? Para quem vai ampliar os programas, criar programas novos ou ampliar as vagas dos programas existentes, é até o dia 10 de agosto que tem que dar entrada no sistema da Comissão Nacional de Residência Médica. Até tem um prazo depois, entre 10 e 30 de agosto, para você mexer no projeto, para modificar alguma informação, para complementar alguma informação, mas se não iniciar esse processo até dia 10 de agosto, depois você não consegue mais abrir novas solicitações no sistema. E em setembro, à medida que esses pedidos vão sendo avaliados pelo MEC, o Ministério da Saúde vai lançar o edital, colocando todas as especialidades prioritárias, essa questão de que quem tem bolsa já, a gente pode assumir o pagamento desde que passe a ter uma expansão também. Então, essas regras vão estar dispostas no edital de setembro, que esse vai ter prazos bons também de adesão. Perfeito. Bom, Felipe, a primeira pergunta que surgiu para a gente é da Maria Ambrosina Cardoso Maia, Faculdade Santa Casa de Passos. Como está o processo de certificação para novos hospitais de ensino? Aí a gente vai receber de tudo aqui, mas como você já tocou, eu vou te pedir aí sua atenção, sua disponibilidade para também já atender aí as nossas hospitais desses temas, pode ser? Com certeza, Mário. Obrigado, Maria Ambrosina, pela pergunta. Então, a gente sabe que é um processo que estava regulamentado por portaria, a última publicação foi em 2019, mas depois levou uma suspensão, então a portaria estipulava um prazo para estar vigente a certificação do hospital de ensino, e esse prazo expirou em 2021. Então, junto com desde o programa de mais acesso a especialidades, o Ministério da Saúde já vinha procurando formas de atualizar esse programa e, ao mesmo tempo, reconhecer quem estava com a certificação vigente na época que expirou a portaria, o prazo da portaria. Então, a gente já avançou nos estudos aqui de como funcionaria esse reconhecimento de quem estava com a certificação vigente até o último período, né? E, ao mesmo tempo, atualizou critérios do ponto de vista dessa certificação. Então, nós entendemos que é possível visualizar num curto espaço de tempo a publicação da nova portaria de certificação de hospitais de ensino, que tem sido uma demanda muito legítima, seja porque, ainda mais eu falando aqui da área de gestão da educação do Ministério da Saúde, claro que a gente quer reconhecer quem é hospital de ensino, quer valorizar quem é hospital de ensino. A gente sabe também que, como outros processos junto do Ministério da Educação exigem essa certificação, é importante que a gente atualize esse processo e, ao mesmo tempo, também de que, assim como a gente fala que há uma falta, há um déficit de preceptoria, de estrutura, a gente precisa apontar caminhos para isso e a gente sabe que a certificação dos hospitais também é um caminho para isso. O que a gente tem estudado muito é que, até para dar celeridade no processo, a gente possa fazer em uma primeira etapa com base nas informações nos sistemas oficiais, quantos estudantes de graduação tem, quantos residentes tem no hospital, para que depois a gente possa ter uma segunda etapa de visita e de avaliação dessas informações. Mas a gente entende que num curto prazo a gente consegue digamos assim, uma retomada mesmo oficial desse processo e dizer da total prioridade para isso, seja na nossa secretaria, seja no Ministério da Saúde. Então, assim como fizemos anúncios importantes no campo da residência médica, da formação de especialistas, eu imagino que em curto prazo nós consigamos ter também anúncios no campo da certificação dos hospitais de ensino. Perfeito.
A Anne Cristine Lete, do Hospital Universitário Santa Teresina, em Joaçaba. A pergunta dela é a seguinte: temos programas de residência pendentes de avaliação há um ano. A Serem nos diz que não tem avaliadores disponível. Como resolver esta situação? Temos intenção de abrir novos programas, porém temos dificuldades nas visitas de avaliação, Felipe. Ótimo, Anne. Obrigado pela pergunta. E isso, inclusive, ensejou essa movimentação do Ministério da Saúde enviar recursos para as comissões estaduais de residência, que são as responsáveis pela grande parte das visitas de avaliação, de credenciamento provisório, de recredenciamento de programas. Ao mesmo tempo, nós estamos com uma força-tarefa nacional para também mobilizar avaliadores aqui por parte do Ministério da Saúde e por parte do Ministério da Educação. Então, são dois movimentos, um junto às Sereis, que fazem um trabalho importante nessa avaliação, mas uma também na esfera federal, da Comissão Nacional de Residência Médica, que tem essa atribuição de realizar essas visitas. Então, a comissão já conseguiu programar essas visitas em 19 estados, e eu vou conferir aqui, Anne, se já conseguiu fazer essa programação em Santa Catarina, mas dizer, inclusive, que a gente tomou uma medida que é a seguinte: antes se esperava terminar o prazo para inscrição dos programas para começar as visitas. Esse ano não, vai inscrevendo até dia 10 de agosto, mas a gente já está com um cronograma de visitas no mês de julho, por exemplo. Então, estamos com um grande esforço para viabilizar essas visitas, e é claro, né, essa situação que está esperando de 2024 está na prioridade, exatamente para que, em um programa vindo a ser aprovado, possa também participar do edital de bolsas para ter esse financiamento da bolsa por parte do Ministério. Maravilha. É, a Patrícia de Oliveira Silva, também lá da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Ela reforça aqui a pergunta em cima do credenciamento de hospital de ensino, que você já respondeu, e questiona também sobre o auxílio moradia, que você rapidamente passou já por esse pauta. Se você já tem alguma previsão e alguma posição de como que virá e quando virá essa regulamentação, Felipe? Ótimo, Patrícia. Dizer que, primeiro, que a moradia está prevista na Lei da Residência de 1981, né? Então, tem uma temporalidade aí extensa, né, de que precisou dessa regulamentação, e a gente está buscando responder a esse passivo mesmo, né? A gente sabe o quanto isso está judicializado junto aos programas de residência. É, Ao mesmo tempo, ao não ter essa regulamentação, porque o artigo da lei ele é bem sintético, né? Ele só diz que os médicos residentes eles têm direito à moradia. Então a gente sabe o quanto isso está judicializado, quanto isso tem variado, inclusive em percentuais de equivalência à remuneração por bolsa, que tem que ser pago pelos programas, e é por isso que o Ministério da Saúde tem trabalhado junto com o MEC para efetivar a questão da moradia e, inclusive, estudado isso do ponto de vista dos programas que o Ministério da Saúde financia, que o Ministério da Educação financia, que os estados financiam. Então, a gente coloca num horizonte também de curto prazo. Claro que em virtude de ser uma lei, para regulamentar isso, há necessidade de decreto, e é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Para a residência multiprofissional, como há esse paralelo, né, das iniciativas, das bolsas, por exemplo, com a residência médica, a gente tem trabalhado também, mas é no âmbito de uma portaria, já que o decreto ele é vinculado à lei da residência médica, mas no âmbito da residência multi, a gente está trabalhando também nessa perspectiva do curto prazo, mas no âmbito de uma portaria. Perfeito. A gente está
A gente está, toda vez que encontra o Felipe, perguntando para ele essa regulamentação. Então, a gente realmente acredita que em breve a gente vai ter aí uma posição para permitir aos nossos hospitais equacionarem esta situação, né, Felipe? Porque é realmente uma avalanche de ações que estão vindo aí e a gente vê hospitais disponibilizando 800, 1 milhão de reais em pagamento dessas ações e quando a gente fala de hospital filantrópico, nós estamos tirando o recurso da assistência efetiva e pura para poder dar conta dessas ações e demandas judiciais. Então é um desafio, né, para a gente, para nós todos. É, Márcio Antunes Pires, FHSTE de Erechim. Os especialistas deverão atuar obrigatoriamente com preceptoria ou não será necessário? No caso do Mais Médicos Especialistas, Márcio, como é um especialista que já concluiu a residência, ou seja, já passou por essa etapa, ele tem condições de desenvolver suas atividades sem a necessidade de uma supervisão presencial direta. Então, ele vai ter um suporte nesse aprimoramento de mentoria por parte de outro serviço, mas por exemplo, no Hospital de Erechim, ele vai estar desenvolvendo suas atividades sem uma supervisão presencial direta, que são atividades que ele já desenvolveu a competência para executar, e porque não caracteriza o mesmo, por exemplo, uma formação de uma residência médica, que tem seus tempos e tem suas prerrogativas. Então, o que vai ser efetivado é boa parte da carga horária, por exemplo, no hospital de Erechim, e ele vai ter imersões presenciais num hospital, por exemplo, em outra localidade, mas a maior parte da carga horária ali sem uma necessidade de supervisão presencial direta, porque ele já é especialista. Tá. Alguma chance de incluir ortopedistas? O ortopedista, ele está dentro da... A ortopedia é uma das 6 prioridades Agora Tem Especialistas, a partir das ofertas de cuidado integral que foram publicadas, né, já desde o Mais Acesso a Especialidades. Então, tem uma série de iniciativas com relação à ortopedia. A proposta de residência médica de ortopedia, ou seja, a instituição que quiser criar um programa de ortopedia ou quiser ampliar a vaga de ortopedia, está nas nossas especialidades prioritárias para essas ações da residência médica, mas no caso do aprimoramento, nós não encontramos um modelo até o momento em que tivesse esse formato, né, de uma competência que o ortopedista já desenvolveu e que com isso a gente faria o provimento de ortopedistas. Então, nesse momento não está nessa programação do Mais Médicos Especialistas, mas da residência médica, do apoio de bolsas e incentivos, está previsto, e no Agora Tem Especialistas tem uma série de ações aí com relação à ortopedia também. Tá. Márcia, da Santa Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa. Eu não tenho o cadastro na SGP. E como faço para aderir ao edital? Quando a gente lançar o SGP, é o sistema do Pró-Residência. Então, ele está vinculado ao edital do Ministério da Saúde. Tem que ver também como que está o cadastro lá no CIS-CNRM, que aí é o sistema do MEC, que precisa fazer a solicitação para a avaliação do programa, mas no SGP, né, e no SIG Residências, né, nos sistemas aqui do Ministério da Saúde, assim que a gente lançar os editais, a gente vai abrir os cadastros e aí para residência, para pedir bolsa de residência no Ministério da Saúde, é a própria instituição que faz a solicitação, né? Então a gente vai abrir e a gente deixa disponíveis os canais aqui do Ministério da Saúde também de apoio técnico nesse sentido. Tá. A Adriane Oliveira, eu não sei de onde ela é aqui, mas quem já tem bolsa aprovada pelo CNRM
mas que não tinha dotação orçamentária, vão necessitar ser novamente pedidas ou terão essas bolsas liberadas automaticamente? Adriane, vai ter que solicitar para o novo edital, né? Então, assim, o programa foi aprovado pela CNRM no ano passado, mas o hospital não conseguiu lançar o edital porque não teve bolsa aprovada para esse programa. Então, a aprovação ela segue vigente, né? O que traz a possibilidade ainda de lançar edital para ter esse programa, mas se não lançou edital porque não tem bolsa, o edital para ingresso de residentes, né? Vai precisar inscrever, não sei se inscreveu no ano passado no edital do Ministério, se inscreveu, vai precisar inscrever novamente. A diferença é que no ano passado o Ministério da Saúde ofertou 1.000 bolsas. Para o edital desse ano, a gente vai ofertar 3.000 bolsas, por isso que a gente entende que há uma possibilidade maior de que esse programa seja contemplado. Perfeito. Rafael Martins Ayub, do Hospital Santa Terezinha de Erechim também. Ele reforça algumas perguntas que você já respondeu e ele traz a seguinte questão, que acho que é legal a gente deixar aí registrado. Como o grande problema das residências tem sido a questão da judicialização do auxílio moradia, o custo dessa moradia está incluído nos valores da bolsa que serão repassados? E ele manda um abraço para você, Felipe, por- porque sempre você recebeu muito bem a este hospital no Ministério da Saúde. Um abraço também, que bom. Sabe que a gente está online e de portas abertas aqui no Ministério da Saúde também. É, eu acho que qualquer regulamentação que a gente venha a fazer, e caso, né, tenha essa vinculação, por exemplo, com a Bolsa, a gente já tende a atualizar, seja para programas que já têm financiamento do Ministério da Saúde, ou programas que sejam novos, ou que não conseguiram Bolsa ano passado, vão conseguir Bolsa esse ano e que venham a ter. Então, quando a gente faz a análise da regulamentação, a gente já inclui essa previsão também de como vem a funcionar. Perfeito. É, Berenice, de Santa Maria, também lá do Rio Grande do Sul. Quero agradecer aí a Federação do Rio Grande do Sul, porque tem muita gente do Rio Grande do Sul, então nos ajudou bastante na divulgação do nosso evento. Mas ela pergunta o seguinte: sobre o Mais Médicos Especialistas, o tutor receberá alguma bolsa para ser o orientador? Terá carga horária específica para isto? Então, isso de quem vai ser o mentor do aprimoramento do Mais Médicos Especialistas, também vai ter um reconhecimento, incentivo nesse sentido, e é por isso que a gente já listou os hospitais onde a gente tem uma modelagem quanto a como isso vai estar funcionando. Claro que às vezes a gente tem um número é, inicial de hospitais que vão fazer essa mentoria, que vão ter um mentor, que vão ter um especialista com mais experiência, mas a gente também tende a abrir para que mais serviços possam participar. Só que como a gente está começando com 500 vagas, a gente entende que com os serviços que a gente já tem listados são suficientes. Mas claro que quem está aqui já vai pensando, além de receber o especialista, se quiser realizar a mentoria, como isso funcionaria. E aí, para isso, para a expansão, a gente tende a lançar editais até o final do ano para fazer essa avaliação, porque o nosso interesse é que é, além dessa rodada de agora, né, a gente tenha propostas para quem está concluindo a residência em fevereiro do ano que vem, e a gente acha que começar uma nova etapa de um programa de provimento em março, por exemplo, pode ser bastante interessante. Então, vão ter incentivos nesse sentido, sim. Tá. Só para reforçar, que é importante, e é um reforço que a Raine, do Hospital Evangélico de Vila Velha, pede aqui para gente. O hospital solicita a adesão à Secretaria de Saúde para que ela envie a solicitação e o termo de compromisso, é isso? Isso. Tem que ter a relação com a Secretaria de Saúde,
que vai ter uma manifestação bipartite também, quando inserir no sistema, e aí depois, em sendo aprovado, a gente vai fazer esse caminho também, voltando por esse caminho para o termo de compromisso. Então, é importante essa interlocução dos hospitais com a Secretaria de Estado da Saúde para que possa efetivar a adesão. Perfeito, Felipe. A gente tem algumas outras questões aqui, mas eu já faço uma análise de que a gente, de alguma forma ou de outra, já abordou e já respondeu a todos. Eu quero, antes de te passar a palavra final, já convidar todos os hospitais que estão nos assistindo, porque a gente acabou de confirmar uma agenda para um novo CMB online na segunda-feira, dia 30 às 16 horas, com uma equipe técnica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela vai estar conosco, eles vão estar conosco para nos ajudar a tirar todas as dúvidas, fechar todos os esclarecimentos que os nossos hospitais precisam para a tomada de decisão na adesão ao programa mais especialistas, aqui tem especialistas no tocante à produção de novos serviços, em contrapartida à, à constituição de créditos para abatimento de passivos tributários. Então, esse tema é muito importante. O presidente Mirocles, toda a CMB já está há algum tempo desenvolvendo uma série de agendas com o Ministério da Saúde nesse sentido. Então, a gente vai ter a oportunidade de esclarecer com a PGFN as portarias que foram publicadas no Diário Oficial de ontem. Então, já fica o convite para todas as nossas instituições. A gente está divulgando esse CMB online a partir de agora à tarde, ou no máximo até amanhã de manhã, e a gente conta aí mais uma vez com uma grande participação das nossas instituições, porque são raras as oportunidades que a gente tem para poder esclarecer as dúvidas aí que a gente precisa. Então, eu passo a palavra aí, não sei se o Mirocles gostaria de fazer um. Não? Tudo bem? Flaviano, tudo bem? Obrigado aí por acompanhar o CMB online com a gente. Gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, Flaviano? Não, Mário, só agradecer a presença do Felipe aí, a todo o pessoal que participou. Acho que uma ação muito importante do Ministério, né? Muito importante. A gente, CMB, está participando desse momento que abre aí uma janela de possibilidades para vários hospitais. A gente sabe que existem vários desafios, né? Temos que discutir a questão da moradia, do auxílio moradia, enfim, tem coisas que a gente ainda precisa aprimorar, mas o principal que eu vejo é a oportunidade de levar especialistas para o interior do país, atendendo os vazios assistenciais e diminuindo o deslocamento de pacientes, né? E principalmente para os hospitais de pequeno porte, ter a oportunidade de ter um especialista mais próximo, e para os hospitais de grande porte, alta complexidade, receber um paciente já bem preparado para essa situação que a gente tem hoje. Muitas vezes o encaminhamento, dependendo de especialidade, que faz com que o tratamento demore. Então, é um projeto super importante do Ministério, que a gente faz parte aí e soma esforços para melhorar a saúde aqui do país. Beleza, Flaviano. Bom, para encerrar e te passar a palavra final, Felipe, eu queria também reforçar aí, em nome do presidente Mirox, de toda a CMB aqui, um agradecimento muito especial. Dizer que a gente, aqui em Brasília, acompanhando mais de perto os trabalhos do Ministério, a gente enxerga claramente a máquina grande, a grandeza do Ministério da Saúde, a agenda do Ministério da Saúde, as demandas do Ministério da Saúde e todo esse movimento que você traz para a gente, né, de
de abertura de novas oportunidades na residência médica, esse trabalho que está sendo desenvolvido, que nós estamos aí às vésperas de conhecer, no tocante à habilitação de hospitais de ensino, da solução do auxílio moradia, isso é fruto de muito trabalho, de muita e de uma intensa agenda totalmente dedicada aí a fazer o Ministério responder às necessidades e ansiedades de todos que atuam na área da saúde. Então, a gente reconhece muito o teu trabalho, a tua liderança dentro do Ministério, e tenho certeza, né, Mirócles, que as portas da CMB estão sempre abertas aí para vocês. E parabéns por todo o teu trabalho, por toda a sua dedicação. A gente percebe claramente, quem te acompanha no dia a dia, nas redes sociais, que você respira 24 horas por dia, 7 dias por semana o Ministério da Saúde. Então, parabéns aí por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação. Conte sempre com a CMB, tá? E todas as vezes que o Felipe colocou que em breve nós teremos, amigos, a gente nunca deixa de lembrá-lo que a gente tem 3 dias de um congresso CMB com vários gestores aqui nos dias 12, 13 e 14 de agosto próximo, e que este ambiente seria o ambiente mais perfeito e ideal para você anunciar auxílio moradia, para você iniciar, anunciar hospital de ensino. Então, não é querendo provocar nada, não, mas é uma data maravilhosa para o setor filantrópico ter boas notícias, o Congresso da CMB, viu, Felipe? Então, fica aí o convite para todos os nossos hospitais novamente para virem conosco no Congresso CMB. A gente está cuidando com muito carinho desse evento. O Ministério da Saúde, com a SAES, com o Fundo, com a CEGEDS, com do DECEBAS, com o DERAC, com todas as suas diretorias, estará conosco nesses 3 dias. Então, não deixem aos nossos hospitais, não deixem de estar com a gente, de vir para Brasília, de se inscreverem para o nosso congresso, porque a gente está cuidando para que seja um evento muito importante e bom para as nossas instituições. Felipe, muito obrigado. Você encerra o nosso CMB Online. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Mirócles, Flaviano. Acho que espaço muito importante aqui. Você vê que todas as perguntas que vieram são muito relacionadas mesmo a esse contexto e as necessidades. Então, que momento importante e que convite, né? Aí, tanto segunda-feira, a portaria foi publicada hoje, né? Aí, segunda-feira já vai ter o CMB online dessa questão. Então, né, muito boa essa mobilização. E, claro, estamos aí ansiosos também para o Congresso em 14 de agosto. Mas agradecer muito por esse espaço, agradecer muito pela parceria, agradecer muito também pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e dizer que é isso, o Ministério da Saúde está à disposição, vamos conversando aí, temos uma adesão até dia 11 de julho para mais médicos especialistas, tem da residência, então temos muitos momentos ainda em conjunto e a gente vai ter dedicação total para conseguir avançar e conseguir também reduzir o tempo de espera para cuidar bem aí da população brasileira. Muito obrigado e nos encontramos em breve aí em próximos eventos. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Mirócles, boa viagem para ti. Obrigado, Flaviano. Esperamos vocês todos Valeu, na gente. segunda-feira, tá bom? Um abraço. Um abraço. Obrigado.